Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Adriano Bordal Issa, professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Professor, bom dia, bem-vindo. Ora, numa ronda pelos jornais, quero começar por destacar as eleições europeias. Hoje vamos a votos e a abstenção é uma grande preocupação. Sem dúvida. Nas últimas eleições, conforme ouvimos, 63% de abstenção. Isto significa que os nossos eleitores estão um bocado distantes. Não veem, certamente, grande interesse. Ora, e é curioso ver que nos jornais, houve jornais aqui que, pura e simplesmente, ignoraram o facto de hoje haverem eleições e outros que dão muito pouco destaque também. Eu gostaria de referir, no caso do Diário de Notícias, que põe isto nestes termos, o que está em jogo. Ora, se nós perguntarmos às pessoas, as pessoas não sabem. Vamos eleger deputados muito distantes. Ainda por cima, Portugal perdeu mais um. Mas seria extremamente importante que as pessoas percebessem que o Parlamento Europeu é uma peça muito importante do jogo da política europeia onde nós estamos inseridos. Se nós não escolhermos bem, isso vai se refletir em Bruxelas. Porque, ao fim e ao cabo, quem manda será, em última análise, a Comissão, mas o Parlamento pode e deve ser uma instituição de pressão sobre a Comissão. E se nós formos a ver bem, de todas as instituições europeias, o Parlamento é o único que nós, pessoas, cidadãos, votantes, elegemos. Todos os outros órgãos não são eleitos. Podemos ter uma voz e não acredita que estes momentos recentes do estado do país, sem querermos entrar em questões políticas, obviamente, porque não podemos fazer, mas esta fase que Portugal atravessou, em que esteve tanto e não pelas melhores razões nas bocas da Europa, pode hoje dar alguma motivação acrescida para os eleitores irem efetivamente às urnas e terem uma voz ativa neste processo eleitoral? Ora, eu acho que coloca a situação de uma forma correta. As pessoas não percebem a importância. As pessoas estão desiludidas com a União, não vou dizer com a Europa, porque a União é parte da Europa, a Europa é algo bem mais vasto. Estão muito desiludidas. Porque as pessoas não percebem, porque as pessoas têm sido, de alguma maneira, ensinadas, voluntária ou involuntariamente, nos últimos anos, a não discutir estes assuntos. A não perceberem que têm algum poder e que deveria ser exercido todos os dias e não apenas quando nos chamam às eleições. Ora, as pessoas reagem de uma forma negativa e a abstenção, ou as abstenções nas eleições, especialmente nas europeias, deveriam ser entendidas pelos políticos como um cartão vermelho. É uma forma das pessoas mostrarem o descontentamento. Por outro lado, as pessoas preocupam-se mais pois com outro tema que iremos discutir, com o futebol. Isto é paradigmático. Ao fim e ao cabo, usam como escapatória do dia-a-dia o futebol. Noutros países isto não acontece. Vamos, por exemplo, a um país da Europa, mas fora da União. No caso da Suíça. Os suíços estão sistematicamente chamados a referendos. Ora, é uma cultura totalmente diferente. Ali as pessoas intervêm diretamente, para além das eleições, intervêm diretamente no dia-a-dia e nas decisões que os políticos vão tomar, ou devem tomar, através de referendos. Ainda apresentaram recentemente um aumento do salário mínimo nacional. Sim, seja pelas boas ou pelas más razões, mas são chamadas a intervir. Nós aqui não temos esta cultura. Nós, cada vez, se não for alterado, e nomeadamente, e eu enquanto professor, exceto professor universitário, para uma determinada escala... A cidadania devia incluir essa aproximação ainda... Começa no infantário. Começa no infantário. E aquilo que eu vejo, 31 anos depois de ter iniciado, digamos, a minha atividade de docência na universidade, eu vejo que os meus alunos do primeiro ano estão bastante distantes da política, bastante distantes do dia-a-dia do país, muito mais preocupados com outras coisas mais mundanas e menos daquilo que afeta efetivamente a sociedade, ou seja, que nos afeta a todos. Mesmo quando têm dificuldades económicas, mesmo quando os pais
fazem grandes sacrifícios para os manter na universidade. E isto é lamentável. Temos uma sociedade um pouco aliada destas europeias, mas muito preocupada a avaliar pelos jornais de hoje com outras europeias, as competições europeias de futebol, neste caso concreto a Liga dos Campeões. Esperava ver hoje este impacto nos jornais? Sem dúvida. E esperava até que ocupasse um espaço maior nas capas. Nós não temos nenhuma capa a 100%, temos algumas a roçar os 50%, mas dá-se grande destaque, sem dúvida. Esta final foi importante, especialmente para Lisboa, para a economia da região de Lisboa. Este ano foi em Portugal, para o ano será na Alemanha. Traz sempre mais valias. Mas eu gostaria de destacar outra coisa, para além do pontapé na bola. Outros interesses que estão envolvidos nesta teia do futebol. E ontem foi claro e evidente até que ponto é que o petróleo, no sentido lato, influencia esta Liga dos Campeões e influencia o futebol. Um dos grandes patrocinadores era a gigantesca Gazprom. Russa. Os vestidos de branco, o Real Madrid, eram patrocinados pelos Emirados, uma companhia aérea de um país que existe de facto por causa do petróleo. Mas os outros, os vermelhos e brancos, eram patrocinados por um outro país que vive do petróleo, que é o Azerbaijão. Curiosamente, ambos equipas subsidiadas por países muçulmanos. E eu acho isto muito curioso, porque efetivamente o futebol não são só pontapés na bola, se calhar as pessoas, ou uma boa parte das pessoas, dos grandes adeptos, não está ciente disso, mas temos, por exemplo, as questões das apostas e que vêm essencialmente do Sudoeste Asiático. Deixa de ser curioso que, em contraste com o resto da sociedade, há diferenças culturais que se esbatem, no caso do futebol, quando há muito dinheiro envolvido. Sem dúvida, e nós estamos a ver, por exemplo, países como a China, onde o futebol é completamente residual, investem imenso nas apostas, porque dá, efetivamente, mais valias, dá lucros. Poderiam investir em cavalos, poderiam investir noutra coisa, mas o futebol, que não é universal em termos mundiais, mas é muito importante na Europa, é muito importante na América Latina e começa agora a ser muito importante em África. Professores, por falar em diferenças culturais, neste caso ideológicas e até políticas, chama-lhe hoje particularmente a atenção um suplemento do Jornal Público. Sem dúvida. Muito curioso que em dia de eleições o Público revisita Marx. E põe isto de uma forma muito interessante. Vai buscar um autor francês que, de alguma maneira, levanta uma questão. Marx é revisitado porque estamos hoje a ter muitas situações parecidas com o que tivemos na segunda metade do século XIX. Mas isto já nós sabemos, porque, ao fim e ao cabo, se nós lermos essa de Queiroz ou Camilo Castelo Branco, é com grande surpresa que vemos, textos muito paramos e pensamos, isto está-nos a acontecer agora. Ou seja, tantos anos depois, nós, em termos de sociedade, uma sociedade diferente, uma sociedade de telemóvel, de Facebook, etc., de internet, mas na base as coisas estão a ser muito semelhantes. Ou seja, temos a população a emagrecer física e financeiramente e temos uma franja muito minoritária da sociedade a enriquecer. Ora, é muito importante revisitar a história, aprendermos para que não sejam cometidos, por um lado, os mesmos erros, mas para vermos também que, afinal, há soluções. Houve no passado e elas podem voltar, com as devidas adaptações, a serem aplicadas novamente. Professor Bordal e Sá, muito obrigada e um bom dia. Bom dia.